E dando sequência na Expo Bosco 2026, temos o prazer de receber aqui agora a Deise Cristina dos Santos Oliveira, que também é professora, é pedagoga, formada em letras e especialista em neurociências. Mais um papo legal pra gente aí. É uma sequência daquilo que nós discutimos com a Fabi, né? Maravilhoso. Eu acho que a gente poderia abrir aqui o nosso diálogo. Você, antes de iniciarmos aqui a gravação, os seus olhinhos brilharam falando da sua experiência agora na apresentação, A né? palestra, Na se palestra, né? sentiu Então, professora de a novo. professora de novo. Então, uma pergunta para a professora mesmo. Como que nós podemos aliar aí o conhecimento, as bases teóricas, para estimular um desenvolvimento mais saudável, mais feliz na sociedade e em nossos alunos? Muito importante essa pergunta. Eu acabei de falar lá para os alunos, para os participantes, que eu vejo que nós, da educação, nós somos como se fosse um jardineiro. Nós vamos preparar aquele solo. E aí nós vamos lançando as sementes. Então, nós, enquanto docentes, educadores, a gente não tem certeza se aquela semente ela vai florescer, se ela vai dar flores e frutos. Se vai ser Mas flor ou nós, espinho. se vai ser flor ou espinho, mas a gente acredita, porque o nosso papel, o nosso propósito é transformar vidas. Quando a gente está ali numa sala de aula, quando a gente está trabalhando com a educação, a gente está transformando a vida. Então ali vai ter empresários, engenheiros, ou não, uma simples pessoa, mas nós somos os responsáveis. Então assim, eu falo que ser docente é a profissão mais linda que existe, porque nós vamos moldar vida, moldar cérebros. E aí a sua pergunta, como fazer a educação algo mais leve e tranquilo, né? Eu vejo que nós precisamos, primeiro de tudo, criar conexão. E a neurociência hoje traz muito isso. O aluno precisa ter conexão com o professor. Às vezes, não que seja menos importante, mas o conteúdo ele vai precisar ficar em segundo plano. Eu vou precisar acessar aquele aluno. Eu vou precisar acessar ele, criar conexão com ele para que o conhecimento atinja. Porque a gente sabe que o conhecimento ele é absorvido pela emoção. Eu falo, eu até coloquei um slide, que existe toda uma engrenagem para a gente transformar vidas, transformar pessoas. E nós temos que fazer essa engrenagem girar. Então a gente tem que trabalhar emoção, pertencimento, conexão. E aí sim a gente inseriu o conteúdo ali. Ou seja, uma inversão na nossa reflexão, né? Nós professores, nós não temos, dentro do nosso processo de aprendizagem, uma disciplina específica para que a gente pudesse ir para a sala de aula já com uma base teórica e tal. Faculdade nenhuma em cima a resolver esse tipo de conflitos em sala de aula, né? A gente vai muito ali pelo feeling mesmo, né? Vamos acrescentando na nossa caminhada. Mas eu gostaria que você falasse um pouquinho mais da importância das relações, não do conteúdo. O porquê que as relações são mais importantes em alguns momentos do que o conteúdo para a formação humana. Porque nós somos seres relacionais. Nós somos seres relacionais. Então, quando a gente cria relação, a aprendizagem ela se torna mais efetiva. É como se você eu confio nele, eu gostei, eu criei conexão com ele, aí sim o cérebro está pronto. Porque, até dei o exemplo lá, como que o aprendizado acontece? Tem que estar tudo tranquilo. E quando a gente pega uma sala de aula, alguns alunos, a gente não consegue ver ali se tem problema em casa, com a família, se é problema financeiro, se é pai separado, se é falta de valorização. Às vezes o que aquele aluno vai ter é a nossa atenção, é a nossa valorização. E eu até fiz uma pergunta, quem aqui tem algum professor que transformou a vida? Porque eu tive. Estar onde estou hoje é porque alguém acreditou em mim, alguém despertou essa esperança em mim. E aí, eles falaram, eu falei, mas vocês lembram da prova ou de como vocês se sentiram? E eles, não, da prova não, mas de como ele fez a gente se sentir, ou como ela fez a gente se sentir. Então, isso aí é a resposta. Um tempo atrás eu vi uma pesquisa, Zé, dizendo assim, que inclusive os docentes, os professores do ensino médio são mais lembrados do que os professores das universidades, pelos alunos. Mas era assim, absurdamente, 80-20. Né? E talvez por conta disso mesmo. Por conta disso. Por eles estarem se formando, se transformando, né, Isso. de criança para adolescente, de adolescente para fase adulta, né, e essa conquista, né, de vestibular, de acesso a e-mail, à universidade, nós estamos participando com eles, né, e talvez essa relação transforme esses humanos, então. Hoje, como coordenadora pedagógica, coordenadora bilíngue, eu vejo que
são padrões comportamentais diferentes. Se você pega o professor de educação infantil, é mais aquela mãezona que tem os cuidados. O professor de Fundamental 2, anos finais, é diferente. E o ensino médio é mais descolado, pode falar a linguagem deles. Entendeu? Por isso que gera mais conexão. O professor da faculdade, ele tá ali, se você quer aprender, ok. Se você não quer, você que tem que correr atrás. Ele não tá preocupado com a conexão. Então, são essas diferenças. Não, e bacana. E essa linguagem dos alunos é um desafio gigantesco para nós professores também. Falávamos agora há pouco, né, que a pedagogia ela é uma ciência de quase 500 anos. Nós, professores, somos do século passado e os alunos são desse século. Então, é o vocabulário, né, o momento deles além do vocabulário, filmes, músicas, Tudo. né, as redes sociais, e para a gente estar conectado a essa realidade deles é um desafio gigantesco. Surpresa. E a neurociência, ela traz isso, né? A neurociência, ela vem mostrar pra gente uma ferramenta para nós, professores, docentes, como entender o cérebro dessa criança. Porque vocês são professores, assim como eu, há mais de 20 anos, né? Eu acho. O cérebro do aluno hoje, o aluno que a gente dá aula hoje, não é o mesmo que eu dava aula 10 anos atrás. Então, a neurociência ela vem trazendo esse entendimento, mostrando como que o cérebro aprende e como que a gente vai usar ferramentas adequadas para atingir esse aluno. Que é como se fosse um portal, né? A gente precisa transpor esse portal para atingir. E quando você cria conexão, você transpõe esse portal, você atinge. Odeio. E tudo isso Exato. dentro da sua fala, né? São 35, 40 alunos ali, cada um com as suas experiências, com as suas frustrações, é um organismo diferente. E o conteúdo seria o mesmo para todos. Sim. Mas a forma com que a gente consegue acessá-los é que vai ser diferente. Sim, totalmente. Que legal. E aí eu falo, que é também minha especialidade, PNL, né, Programação Neurolinguística, cada um tem uma linguagem, cada um tem uma forma. Tem alunos que são, não que nós somos só visual, não, a gente é um pouco de tudo, mas existe aquele aluno que ele é sinestésico, que ele precisa do contato, da emoção, tem aquele aluno que ele é visual, que ele é auditivo. Então, por isso que quando a gente pensa numa proposta de aula, a gente tem que pensar para atingir a todos esses públicos. Uma aula mais expositiva, uma aula mais conteudista, uma aula talvez com... E a gente vai mesclando e sentindo, porque não tem eu vejo assim, ó, às vezes eu preparava uma aula para o sexto A de um jeito, queria dar sexta B, não dava certo. É igual filho, nenhum é igual ao outro. Então a gente tem que estar aberto a isso. E hoje eu vejo que tem muita essa resistência. Aquele padrão que a gente dava aula antigamente de aluno sentado e isso acabou. Isso não existe mais. Então a gente tem que se adequar. E se adequar, às vezes, esse retroceder é um ganho lá na frente. Quando a gente prepara uma aula, eu vou preparar uma aula com slide para o aluno visual, uma aula tem alguma coisa de áudio para o aluno que é auditivo. O aluno hoje, eu vejo no ensino médio, na escola que eu trabalho, eles gostam de eles serem o protagonista ali. Então, tudo que envolve eles para aquele padrão de sentar enfileirado já não funciona mais. Perfeito. A pedagogia é interessante por isso, né? Ela é uma ferramenta mesmo de atualização para mediar essa relação de conhecimento e aprendizagem, né? E quando você falou assim, eu estou há 20 anos, você olhou para mim, você acertou mesmo. Eu estou na sala de aula desde a década de 80. Olha, Algumas coisas me motivam ainda para estar na sala de aula. E um dos motivos é esse, mas eu me frustro muito. Eu me frustro muito às vezes, porque a gente, dentro dessa experiência toda, não estou dizendo que todas elas são corretas ou não, você tem ferramentas, né? Algumas ferramentas não servem mais em alguns momentos, em outros momentos servem. Então, a neurociência hoje é a grande novidade para que essa mediação aconteça de forma mais objetiva. Sem aqueles achismos, né? Sem transformar a sala de aula num grande laboratório. É esse seu recado, Deise? É isso mesmo? Exatamente. A pedagogia, eu falo que ela é o alicerce. Eu usei a metáfora da casa. Às vezes a gente pensa ali que a pedagogia é só aquela portinha. E a pedagogia é uma casa toda. Só que eu até comentei que a minha primeira formação foi letras. Porque eu amava inglês, gosto muito do inglês. E quando eu saí da faculdade, que eu fui para a sala de aula, eu tive um baque. Porque eu falei assim, opa, eu sabia muito inglês, sabia, né? Mas como que eu vou acessar aquele aluno? Como que eu vou fazer com que aquele aluno aprenda? Isso a faculdade não ensina. Isso a faculdade não ensina. E aí, aonde ensina? A pedagogia. Então eu falo que a pedagogia ela deveria ser o alicerce de todas.
a neurociência como ferramenta para a gente entender o cérebro desse aluno, como que funciona. E você falou da questão da frustração. A gente tem que, às vezes, se colocar como jardineiro. Porque a gente não controla. Existe uma regra que chama 90-10. 10% eu não controlo o que acontece comigo. Pneu do carro que fura, eu não controlo. Se o aluno vai gritar, isso eu não controlo. Mas os 90%, que é a forma como eu vou reagir diante daquilo, isso eu controlo. Então nós temos que ter essa mentalidade, que nós somos jardineiros, e que nós estamos no controle. Se aquela flor vai florescer ou não, eu fiz o meu propósito, eu lancei a semente, eu preparei aquele solo. Ok. E dentro dessa metáfora, né, como o professor Chiquito falou, a flor também dá espinhos, não? Dá, Isso também é necessário experienciar, com certeza. Ela desse murcha. jardim, Se- não é? Então, mas agradecemos desde a sua participação. Isso. Vamos deixar em aberto aqui um canal para que a gente possa ter oportunidade. Essa ferramenta do podcast é uma ferramenta Sim. indispensável, não só no processo de formação dos nossos alunos, mas no diálogo com os pais e com a sociedade. Então, nós gostaríamos aqui de deixar em aberto para que a gente possa marcar um outro momento, para que você possa vir aqui com mais calma, aí 1h30 de debate, mais ou Com menos, certeza, vai ser um para que a prazer. gente possa transformar esse jardim em um lugar mais florido e mais atraente para o nosso visual. Desenvolver a aprendizagem, buscar o conhecimento, uma comunicação horizontal, né, Zé? Maravilhoso isso. Muito obrigado, viu? Muito Temos obrigado. esse poder, né? É excelente. Obrigada, Ótimo, Zé. gente. Encerramos então mais uma reflexão agora com a Daisy.